A espera que dói é a mesma que vai explicar a tua virada. Tem um tipo de espera que não machuca o corpo, mas cansa a alma. É quando você sabe que está fazendo a coisa certa, está tentando permanecer firme, está orando, está confiando, mas o tempo passa e nada muda do lado de fora. Por dentro, a fé até tenta se manter em pé, mas o coração começa a se perguntar em silêncio se Deus ainda está olhando. Não é revolta, é cansaço. Não é incredulidade, é exaustão. A espera que dói não nasce da falta de fé. Nasce justamente de quem acreditou demais e ainda não viu resposta. Talvez hoje você esteja nesse lugar onde tudo parece suspenso. A vida não desmoronou, mas também não avançou. Você não caiu, mas também não saiu do lugar. E esse meio termo dói mais do que o caos, porque o caos pelo menos explica a dor. Já a espera confunde. Ela cria perguntas que ninguém ouve e pensamentos que você prefere não dizer em voz alta. Porque quem está de fora sempre acha que é só ter paciência. Mas só quem vive o processo sabe o peso de continuar acreditando sem nenhuma evidência visível de que algo está acontecendo. A gente cresce ouvindo que Deus não se atrasa, que tudo tem um propósito, que Ele age no tempo certo. E tudo isso é verdade. O problema é que quando a resposta não vem, o coração começa a negociar essas verdades. Não porque deixou de crer, mas porque está tentando sobreviver emocionalmente ao silêncio. A espera prolongada cria um tipo de dor silenciosa que não sangra, mas desgasta. Você continua funcionando, continua sorrindo quando precisa, continua dizendo que está tudo bem, mas por dentro algo vai ficando cansado de fingir força. E o mais difícil é que essa dor não vem acompanhada de explicações. Não tem uma placa dizendo estou esperando por isso, ou isso vai acabar tal dia. A espera dói porque não oferece controle. Ela tira da gente a sensação de comando, de previsibilidade, de resultado. E talvez seja exatamente por isso que ela seja tão necessária. Porque enquanto a gente controla, ajusta, planeja e acelera, Deus observa. Mas quando o controle cai, quando a pressa perde força, quando a alma já não sabe mais o que fazer, é aí que o processo começa a tocar camadas mais profundas. Existe uma mentira sutil que a espera tenta plantar no coração. A ideia de que, se Deus estivesse realmente trabalhando, você já veria algo acontecendo. Mas a verdade é que as maiores obras de Deus quase sempre começam onde ninguém vê. O problema é que a gente foi treinado a acreditar que progresso precisa ser visível, que mudança precisa ser anunciada, que vitória precisa ser exibida. Só que Deus não trabalha para impressionar. Ele trabalha para transformar. E transformação quase sempre acontece longe dos holofotes. Enquanto você espera, algo está sendo alinhado dentro de você. Não é castigo, não é esquecimento, é preparo. Só que preparo dói, porque ele mexe em expectativas, confronta pressas, desmonta certezas. A espera revela o que a ação esconde. Ela expõe dependências, inseguranças, carências emocionais que só aparecem quando não há nada acontecendo do lado de fora. E isso incomoda. Incomoda porque obriga a gente a encarar perguntas que normalmente seriam abafadas pela correria. Talvez você esteja esperando uma resposta, uma mudança, uma porta aberta, uma virada clara. Mas e se, antes disso, Deus estiver trabalhando em algo que você não pediu, mas precisa? A espera não é apenas o intervalo entre o pedido e a resposta. Ela é o espaço onde o coração é ajustado para sustentar aquilo que vai chegar. Porque nem toda bênção machuca quando vem cedo, mas quase toda promessa mal sustentada vira peso quando chega antes da maturidade. A espera dói porque nos obriga a confiar sem garantias. Ela pede fé sem provas, paciência sem prazo, obediência sem aplauso.
E isso fere o orgulho silencioso que gosta de resultados rápidos e reconhecimentos visíveis. O coração quer sinais, quer confirmações, quer algum movimento que diga: está tudo certo. Mas Deus, às vezes, responde com silêncio, não para punir, mas para ensinar a ouvir de outro lugar. Quem nunca viveu esse tipo de espera costuma julgar quem está nela. Diz que é falta de atitude, que é comodismo, que é medo de agir. Mas quem está passando sabe que não é isso. É aquele momento em que você até poderia se mover, mas sente que qualquer passo fora do tempo certo pode atrapalhar o que Deus está construindo. E segurar o impulso de agir é tão cansativo quanto lutar. Esperar também é trabalho espiritual, só que quase ninguém reconhece. A espera dói porque ela desmonta a ilusão de merecimento. Você faz tudo certo e mesmo assim não vê resposta imediata. Ora, jejua, permanece e o cenário continua igual. Isso gera um conflito interno perigoso, porque a alma começa a se perguntar se fez algo errado ou se não foi suficiente. E é aí que Deus precisa tratar não o comportamento, mas a motivação. A espera revela se a fé está apoiada na confiança ou na expectativa de recompensa rápida. Talvez o que você esteja vivendo agora seja exatamente esse lugar desconfortável, onde a dor da espera começa a ensinar algo que a resposta não ensinaria. Porque quando a resposta chega, ela alivia. Mas quando a espera se prolonga, ela aprofunda, ela cava raízes. Ela fortalece estruturas internas que só serão necessárias quando a virada acontecer. E a virada vai acontecer. Mas antes de explicar o que vem, a espera precisa explicar quem você está se tornando. Existe uma virada preparada para você que só vai fazer sentido porque você passou por esse tempo difícil. Se tudo tivesse acontecido rápido, talvez você até comemorasse, mas não entenderia. A espera dói, mas ela dá contexto, ela constrói entendimento, ela ensina valor. É por isso que a mesma espera que hoje machuca será a mesma que amanhã vai explicar por que a virada foi sólida, duradoura e diferente de tudo o que você já viveu. Talvez agora você ainda não consiga enxergar isso. E tudo bem. A espera não exige clareza, exige permanência, exige continuar mesmo sem respostas claras, exige confiar quando o coração já está cansado de esperar. Mas existe um motivo pelo qual Deus não te tirou desse processo ainda. E esse motivo não está ligado ao sofrimento, está ligado ao que você ainda precisa aprender antes de avançar. A espera que dói não veio para te quebrar, veio para te preparar. E enquanto você continua aí, achando que nada está acontecendo, Deus está trabalhando em níveis que você ainda não consegue perceber. O silêncio não é ausência, é construção. E quando a virada chegar, você vai entender que nada foi desperdiçado. Nem a dor, nem o tempo, nem as lágrimas silenciosas que ninguém viu. Depois de um tempo esperando, o coração começa a fazer comparações que machucam. Você olha para os lados e percebe que pessoas que começaram depois já avançaram, já celebram, já mostram resultados. E mesmo tentando não comparar, algo dentro de você pergunta por que a sua história parece mais lenta. A comparação não nasce da inveja. Nasce da dor de quem está cansado de esperar e começa a achar que talvez tenha ficado para trás. É nesse ponto que a espera começa a pesar mais, porque além do silêncio de Deus, surge o barulho da vida dos outros. A gente tenta se consolar dizendo que cada um tem seu tempo, que Deus trabalha de forma diferente com cada pessoa, mas quando a espera se estende demais, essas verdades parecem distantes. O coração começa a medir a própria fé pelo progresso alheio. Se o outro avançou, talvez eu esteja falhando. Se o outro colheu, talvez eu esteja errando. E essa lógica silenciosa vai criando um desgaste interno,
porque você passa a lutar não apenas contra a espera, mas contra a sensação de inadequação. É curioso como, no início do processo, a gente consegue esperar com esperança. Existe expectativa, existe fé viva, existe até empolgação. Mas com o passar do tempo, quando nada muda, a esperança vai ficando mais silenciosa. Não some, mas se esconde. A fé não acaba, mas se torna mais pesada de carregar. E é nesse estágio que muitos desistem. Não porque deixaram de crer em Deus, mas porque se cansaram de sustentar uma expectativa que não tem prazo. A espera começa a mexer com a identidade. Você passa a se perguntar quem você é enquanto nada acontece. Quando não há resultado, quando não há reconhecimento, quando não há resposta visível, o coração precisa aprender a existir sem aplauso. E isso dói. Dói porque fomos treinados a associar valor com movimento, importância com visibilidade, propósito com resultado. Mas Deus, muitas vezes, faz o oposto. Ele esconde antes de revelar, aprofunda antes de elevar, silencia antes de explicar. Existe um ponto na espera em que a alma precisa decidir se vai continuar confiando ou se vai tentar acelerar o processo por conta própria. Esse é um dos momentos mais perigosos do caminho, porque a tentação de forçar uma virada aparece com força. A gente começa a pensar em atalhos, em soluções rápidas, em movimentos que parecem bons, mas que não foram pedidos por Deus. Não porque são errados, mas porque são prematuros. E tudo que nasce antes da hora carrega um peso que o coração ainda não consegue sustentar. A espera revela se a nossa fé é baseada em relacionamento ou em resultado. Quando o resultado não vem, o relacionamento é testado. A pergunta deixa de ser Deus vai fazer e passa a ser eu continuo aqui mesmo se demorar? Essa pergunta assusta porque ela toca o medo mais profundo do ser humano, o medo de confiar e não ser recompensado. Mas é justamente aí que a fé amadurece. Não quando recebe, mas quando permanece. Talvez você esteja vivendo esse tipo de espera em que Deus parece distante, mas na verdade Ele está mais próximo do que nunca. Só que agora Ele não está falando para te animar, está trabalhando para te estruturar. Porque a virada que vem não é apenas externa, ela precisa acontecer dentro primeiro. E isso exige tempo, exige confronto interno, exige ajustes que não podem ser feitos às pressas. A espera começa a ensinar coisas que você jamais aprenderia se tudo tivesse dado certo rápido. Ela ensina a depender, a ouvir, a discernir. Ensina a diferenciar o que é vontade de Deus do que é desejo pessoal. Ensina a reconhecer quando o silêncio é direção e quando o barulho é distração. E esse aprendizado, apesar de doloroso, é o que vai sustentar você quando a virada chegar. Muita gente pensa que a dor da espera é sinal de que algo está errado, mas na maioria das vezes é sinal de que algo está sendo tratado. Deus não costuma mexer em estruturas profundas sem causar algum desconforto. E o desconforto da espera é o sinal de que o coração está sendo preparado para algo maior do que ele já viveu. Se a virada viesse agora, talvez você até celebrasse, mas não conseguiria manter. Não porque você não é capaz, mas porque ainda não está completo o que precisa ser construído dentro. A espera também revela o que realmente importa. Quando tudo está parado, sobra apenas o essencial. As máscaras caem, as distrações perdem força, as prioridades se reorganizam. Você começa a perceber que algumas coisas pelas quais você estava lutando talvez não fossem tão necessárias assim. E outras que você ignorava passam a fazer mais sentido. A espera reorganiza o coração, mesmo quando parece só atrasar a vida. É nesse ponto que muitos se sentem esquecidos. O tempo passa, as orações parecem ecoar no vazio, e a sensação
é de que Deus está cuidando da vida de todo mundo, menos da sua. Esse sentimento não significa falta de fé, significa humanidade. Mas ele precisa ser tratado com verdade, porque o esquecimento que você sente não vem de Deus, vem da comparação. Deus não esquece processos, ele acompanha cada etapa, mesmo quando você não percebe. A espera dói, porque ela não oferece confirmação imediata de que está valendo a pena. Você continua caminhando sem saber se está indo na direção certa. Mas a ausência de sinais não significa a ausência de cuidado. Muitas vezes, Deus tira os sinais justamente para que a confiança não dependa deles. Ele quer que você aprenda a caminhar pela convicção, não pela evidência. Isso fortalece a fé de um jeito que nenhum milagre rápido conseguiria. Talvez hoje você esteja tentando manter a esperança viva enquanto tudo ao redor parece estagnado. Talvez você esteja lutando para não se comparar, para não se frustrar, para não desistir. E isso já mostra que algo dentro de você está sendo fortalecido. A espera não está te enfraquecendo, está te amadurecendo, mesmo que você não perceba, mesmo que não sinta, mesmo que às vezes duvide. A virada que vem não será apenas uma mudança de cenário. Ela será uma confirmação de tudo o que foi construído nesse tempo difícil. E quando ela acontecer, você vai perceber que a espera explicou coisas que nenhuma resposta rápida explicaria. Ela te ensinou a confiar sem controle, a esperar sem prazo, a permanecer sem aplauso. E isso é o que vai sustentar o próximo nível. Por enquanto, a espera continua. E continuar esperando não significa estar parado, significa estar sendo preparado. Existe um movimento silencioso acontecendo dentro de você que ainda não pode ser mostrado, mas que será essencial quando a virada chegar. E ela vai chegar, não como alívio apenas, mas como entendimento. Você vai olhar para trás e perceber que a dor da espera não foi desperdício, foi investimento. Existe um ponto na espera em que o coração já não pede mais resposta, só pede alívio. Não é mais sobre entender o plano de Deus, é sobre suportar o peso do tempo. A alma cansa de tentar interpretar sinais, de procurar sentido em cada detalhe, de se perguntar se está ouvindo direito ou se perdeu alguma direção no caminho. Nesse estágio, a espera deixa de ser expectativa e se torna resistência. E resistir em silêncio é uma das formas mais profundas de fé que existem, embora quase ninguém reconheça. É aqui que muitos se perguntam por que Deus não acelera logo a virada. Se Ele tem poder para isso, a resposta não está na capacidade de Deus, está na fragilidade humana. Nem toda mudança rápida é bênção e nem toda demora é atraso. Existe coisa que só pode ser sustentada por quem passou pelo processo completo. Deus não está interessado apenas em te levar a um novo lugar. Ele quer garantir que você consiga permanecer lá sem perder a essência. A espera constrói algo que a resposta nunca construiria sozinha: profundidade. Quando tudo acontece rápido, a gente celebra, mas não aprofunda. Quando tudo demora, a gente sofre, mas amadurece. E amadurecimento é o que impede que a virada vire queda depois. Deus não quer apenas te surpreender, Ele quer te firmar. Por isso, Ele não apressa aquilo que ainda precisa criar raiz. A dor da espera muitas vezes vem do fato de que você já consegue enxergar o que poderia ser, mas ainda não pode viver. Você sente que algo está próximo, que uma mudança está no ar, que o ciclo atual está se encerrando, mas o cenário continua o mesmo. Essa sensação de quase é uma das mais difíceis de lidar. É como estar na beira da promessa, mas ainda do lado de fora. E é exatamente aí que o coração precisa aprender a descansar sem entender. Deus sabe que, se a virada viesse no primeiro impulso, o orgulho tomaria o lugar da gratidão. A gente começaria a achar que foi força própria, que foi mérito, que foi habilidade. A espera desmonta essa ilusão.
Ela deixa claro que não foi você quem construiu sozinho, que não foi no seu tempo, que não foi do seu jeito. E quando a virada chega depois de um longo processo, ela não alimenta o ego, ela fortalece a fé. Existe um tipo de dor que não é punição, é lapidação. A espera prolongada desgasta as camadas superficiais do coração e revela o que é verdadeiro. O que não é sólido cai pelo caminho. O que é essencial permanece. Deus usa esse tempo para separar o que é desejo do que é propósito, o que é pressa do que é direção, o que é ansiedade do que é fé. E essa separação, embora dolorosa, é necessária. Talvez você esteja vivendo uma fase em que parece que Deus está exigindo mais silêncio do que explicação. Ele não está te dando todos os porquês, porque sabe que se desse, você se apoiaria neles e não nele. O silêncio de Deus não é vazio, é pedagógico. Ele ensina a confiar sem entender, a obedecer sem confirmar, a esperar sem prazo. E isso fortalece o coração de um jeito que nenhuma palavra conseguiria. A espera também protege você de se expor antes da hora, de carregar responsabilidades que ainda não sabe sustentar, de entrar em lugares que poderiam te machucar mais do que te abençoar. O que parece atraso, muitas vezes, é cuidado. Deus vê o que você ainda não vê. Ele sabe quais batalhas vêm junto com a virada e está te preparando para enfrentá-las com maturidade, não com impulso. Quando a espera se prolonga, o coração aprende a diferenciar aplauso de aprovação. Aprende que nem todo reconhecimento é saudável, que nem toda visibilidade é necessária, que nem todo avanço precisa ser anunciado. Isso muda completamente a forma como você se relaciona com o sucesso quando ele chega. Você já não precisa provar nada para ninguém, porque já foi provado no silêncio. É nesse ponto que a fé deixa de ser discurso e se torna postura. Você já não fala tanto, não explica tanto, não se defende tanto. Você aprende a confiar que Deus está vendo, mesmo quando ninguém mais está. E essa segurança muda tudo. Ela tira o peso da expectativa alheia, remove a necessidade de validação constante e devolve paz ao coração cansado. A virada que vem não será barulhenta como você imagina. Ela será firme. Ela não precisará de propaganda, porque será evidente. E será evidente justamente porque foi construída em silêncio. O que nasce da pressa depende de manutenção constante. O que nasce do processo se sustenta sozinho. Deus prefere te dar algo que dure do que algo que apenas impressione. Talvez agora você ainda esteja no meio da espera, sentindo o peso de dias que parecem iguais, de orações que parecem repetidas, de passos que não parecem levar a lugar nenhum. Mas existe algo sendo gerado dentro de você que não poderia nascer de outra forma. A espera está criando musculatura espiritual, resistência emocional e discernimento. Isso tudo será essencial quando a virada chegar, porque quando ela chegar, virá junto com responsabilidade, visibilidade, decisões maiores e desafios mais complexos. E Deus não quer que você chegue lá frágil. Ele quer que você chegue inteiro. A espera está te inteirando. Está alinhando partes de você que estavam desalinhadas. Está fortalecendo áreas que seriam expostas se a mudança acontecesse cedo demais. A espera que dói hoje é a mesma que amanhã vai explicar por que você não caiu quando subiu, por que não se perdeu quando avançou, por que não se corrompeu quando foi visto. Ela vai explicar a consistência da sua virada, vai explicar a firmeza das suas decisões, vai explicar a maturidade do seu coração. Por enquanto, o que Deus te pede não é entendimento completo, é permanência. Não é entusiasmo constante, é fidelidade diária. Não é pressa, é constância. A espera não é um intervalo vazio, é um tempo cheio de construção interna. E nada do que está sendo construído agora será desperdiçado.
Chega um momento em que a espera já não grita tanto. Ela ainda dói, mas dói diferente. Não é mais desespero, é um cansaço que aprende a descansar. O coração entende que não adianta lutar contra o tempo de Deus, porque lutar só aumenta o peso. É nesse ponto que algo muda por dentro. Não porque a resposta chegou, mas porque a alma parou de exigir controle. A espera começa a cumprir seu papel quando você percebe que não precisa mais provar que está tudo bem para continuar confiando. A virada nem sempre começa quando o cenário muda. Muitas vezes, ela começa quando o coração para de se debater contra o processo. Quando a ansiedade perde força, quando a comparação já não domina, quando o silêncio deixa de ser ameaça e passa a ser abrigo. É aí que Deus encontra espaço para agir com mais clareza, porque a fé já não está competindo com a pressa. Talvez você tenha passado tanto tempo esperando que quase se esqueceu de como é confiar sem tensão. A espera prolongada cria uma rigidez interna, como se o coração estivesse sempre em alerta, esperando algo dar errado ou algo finalmente acontecer. Mas Deus não quer que você viva nesse estado. Ele quer te ensinar a esperar com descanso, não com medo. A virada não vem para quem está apenas cansado, vem para quem aprendeu a permanecer. Quando a virada chegar, ela não vai apagar a memória da dor, mas vai dar sentido a ela. Você vai olhar para trás e perceber que aquele tempo difícil te livrou de decisões impulsivas, de caminhos prematuros, de relações que não suportariam o peso do que você iria se tornar. A espera foi um filtro. Ela deixou passar apenas o que era sólido o suficiente para seguir com você. A espera que dói é a mesma que vai explicar por que a sua virada não será frágil. Ela vai explicar por que você não vai se perder quando for visto, por que não vai se corromper quando for reconhecido, por que não vai desistir quando os desafios aumentarem. Porque quem aprende a esperar, aprende a sustentar, e sustentar é mais importante do que conquistar. Talvez hoje você ainda esteja no meio do processo e tudo isso pareça distante. Talvez a dor ainda esteja viva e o entendimento ainda não tenha chegado. E tudo bem, a fé não exige que você entenda agora, apenas que você continue. O tempo de Deus não trabalha para confundir, trabalha para amadurecer. E nada do que você viveu até aqui foi em vão. O silêncio que hoje parece pesado é o mesmo que está fortalecendo suas raízes, e raízes profundas não aparecem, mas sustentam. Quando o vento vier, quando a responsabilidade crescer, quando a visibilidade aumentar, você vai permanecer firme, porque foi preparado no oculto. A espera não atrasou sua vida, ela alinhou seu destino. Agora é hora de soltar o peso que você carregou tentando acelerar o que Deus pediu para esperar. É hora de descansar sem culpa, de confiar sem explicar, de permanecer sem se justificar. Deus não perdeu o controle do tempo, nem se esqueceu do seu processo. Ele está mais envolvido do que você imagina. Fecha os olhos por um instante e deixa essa verdade descer do entendimento para o coração. Pai amado, nós nos colocamos diante de Ti, cansados de esperar e cansados de tentar entender tudo sozinhos. O Senhor conhece cada pensamento silencioso, cada noite em que o coração pediu uma resposta só para não desanimar. O Senhor sabe o quanto dói continuar confiando quando nada muda do lado de fora. Hoje nós entregamos essa dor. Entregamos a pressa, a ansiedade, a necessidade de controle. Ensina-nos a descansar no Teu tempo, mesmo quando ele não combina com o nosso relógio. Cura o cansaço que a espera deixou, fortalece a fé que ficou ferida, devolve a paz que foi roubada pela comparação e pelo medo de ficar para trás. Que o nosso coração aprenda a confiar sem exigir explicações, a permanecer sem precisar de garantias, a esperar sem perder a esperança. Se a virada ainda não chegou, dá-nos força para continuar. Se o processo ainda não terminou, dá-nos graça para permanecer.
Que a espera não nos endureça, mas nos amadureça. Que a dor não nos afaste, mas nos aproxime de Ti. Nós cremos que o Senhor está trabalhando, mesmo quando não vemos, e descansamos sabendo que nada do que é feito em Ti é desperdiçado. Em nome de Jesus, amém. Se essa mensagem falou com você, escreve nos comentários: eu confio no tempo de Deus. Essa frase não é apenas um comentário, é uma decisão do coração. Enquanto você escreve, algo se alinha dentro de você. Curte esse vídeo para que mais pessoas encontrem descanso no meio da espera e se inscreve no canal para continuar recebendo mensagens que fortalecem a fé nos dias difíceis. Às vezes, a palavra que você ouviu hoje é exatamente a palavra que alguém próximo precisa para não desistir. Compartilha com quem está cansado de esperar. Lembra disso antes de seguir o seu dia. A espera que dói hoje é a mesma que amanhã vai explicar por que a sua virada foi firme, madura e sustentável. O que Deus constrói no tempo certo não precisa de pressa, porque carrega propósito. Nada precisa ser apressado, nada foi esquecido. O céu está trabalhando, e quando a virada chegar, você vai entender que esperar valeu a pena.